Olá! Vamos fazer um tour pelo sistema operacional mais complexo e mais pessoal que existe, o nosso próprio cérebro. A gente vai dar uma olhada no hardware, no software e até em como funcionam as atualizações que rodam o tempo todo dentro da nossa cabeça. Mas antes de tudo, vamos pensar numa coisa. Como é que o cérebro consegue pegar esses símbolos, essas letrinhas aqui na tela, e transformar em pensamentos e em ideias? Parece mágica, né? Mas é exatamente essa jornada que a gente vai começar agora, para entender a ciência por trás disso. Bom, todo bom sistema operacional precisa de um hardware potente. E com o nosso cérebro não é diferente. Ele tem componentes físicos, sabe, estruturas especializadas que cuidam de tarefas bem específicas. Cada região tem seu papel, mas o mais incrível é como todas elas trabalham juntas numa rede super conectada. E olha só que interessante esse mapa de funções. O hipocampo, por exemplo, é peça-chave para a memória. O córtex pré-frontal é tipo o nosso gerente, cuidando do foco. A gente tem centrais de linguagem, como as áreas de Broca e Wernicke, e ainda processadores dedicados só para visão e para audição. Cada pecinha ali com uma função vital. Mas a grande pergunta é, como é que a gente descobriu tudo isso? Parece irônico, mas os primeiros grandes saltos no nosso entendimento sobre o cérebro vieram de casos bem trágicos, de acidentes e lesões cerebrais. Foram esses eventos que abriram uma janela única para a gente entender o que cada componente fazia. Vamos pegar um dos casos mais clássicos, Phineas Gage. Em 1848, ele sofreu um acidente de trabalho terrível e uma barra de ferro simplesmente atravessou o crânio dele, destruindo uma parte do lobo frontal. O mais inacreditável é que ele sobreviveu, mas ele nunca mais foi o mesmo. A mudança foi da água para o vinho. O Gage, que era um cara responsável, super sociável, virou uma pessoa impulsiva, desrespeitosa. O caso dele foi a primeira grande prova de que o lobo frontal é basicamente o centro de comando da nossa personalidade e do controle do nosso comportamento social. Outro caso que mudou a história da neurociência foi de Henry Molaison, que ficou conhecido como HM. Para tratar uma epilepsia muito grave, ele fez uma cirurgia que removeu partes do hipocampo dele. A epilepsia até melhorou, só que o preço que ele pagou foi devastador para a memória. O HM desenvolveu o que a gente chama de amnésia anterógrada, ou seja, ele lembrava de tudo do passado dele, mas era simplesmente incapaz de formar qualquer nova memória de longo prazo. Imagina só, viver perpetuamente no presente. O caso dele provou sem sombra de dúvida que o hipocampo funciona como o botão de salvar do cérebro. Ok, a gente já viu o hardware. Mas como é que essas peças todas se comunicam? Bom, a resposta está nos neurotransmissores. Se os neurônios são os componentes, os neurotransmissores são os mensageiros químicos, os pacotes de dados que fazem a ponte entre eles. Eles são a química por trás de cada pensamento, cada sentimento e cada ação. Então, vamos conhecer alguns desses mensageiros. O glutamato é tipo o acelerador, fundamental para a gente aprender. Já o GABA é o freio, que ajuda a gente a se acalmar. A dopamina é aquele aviso de missão cumprida, que nos dá a motivação, sabe? E a serotonina é a grande reguladora do nosso humor. O equilíbrio entre eles é tudo. E para a gente entender bem essa ideia de equilíbrio, vamos comparar o glutamato e o GABA lado a lado. O glutamato acende os neurônios, deixa eles mais ativos. É o SIGA do cérebro, essencial para aprendizado. Já o GABA faz o contrário. Ele inibe, acalma a atividade. É o pare, que impede que o sistema fique sobrecarregado. Um não vive sem o outro. E agora, a gente chega na característica que é, talvez, a mais poderosa de todo esse sistema. Uma coisa que foi uma verdadeira revolução na neurociência. Diferente do hardware de um computador, o nosso cérebro não é uma peça fixa e imutável. Ele pode se atualizar. O nome disso é neuroplasticidade. É a capacidade incrível que o cérebro tem de se reorganizar com base nas nossas experiências. Pensa só nisso. Cada nova coisa que a gente aprende, cada pensamento, pode literalmente mudar a estrutura física do cérebro. É como se uma atualização de software estivesse acontecendo em tempo real. E como é que essa atualização acontece na prática? Um dos jeitos é pela sinaptogênese, que é a criação de novas conexões, as sinapses. É como se a gente estivesse instalando novos cabos entre os componentes do hardware, sabe? Criando circuitos novinhos em folha para novas funções. O processo é fascinante. Quando a gente tenta aprender algo novo, certos neurônios disparam ao mesmo tempo. E tem um ditado na neurociência que diz: neurônios que disparam juntos se conectam. Essa ativação em conjunto fortalece a ligação entre eles. E com a repetição, esse caminho neural vira uma autoestrada.
É por isso que a habilidade fica mais fácil, mais automática. Ok, a ciência é incrível, a gente já entendeu. Mas e daí? O que a gente faz com essa informação? O ponto central é que, se o nosso cérebro pode mudar, isso significa que a gente pode influenciar essa mudança. A gente pode usar esse conhecimento para rodar nosso sistema operacional de um jeito muito melhor. E isso já acontece na prática, não é só teoria. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, não é só uma conversa, ela usa a neuroplasticidade para reconfigurar os circuitos do estresse. A recuperação de alguém que teve um AVC depende totalmente da capacidade do cérebro de criar novos caminhos. Até a meditação mindfulness consegue fortalecer as conexões entre a nossa área de controle e a nossa área do medo. Cada novo aprendizado é uma pequena reforma cerebral. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. A neurociência mostrou que ninguém está preso ao cérebro com que nasceu. Ele é dinâmico, é maleável e está o tempo todo sendo moldado pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos. Então, sabendo que essa mudança é possível, a grande questão que fica é: que mudanças a gente vai escolher fazer?